Olá, gente do Filme do Dia. Cá estamos outra vez com o Viva Voz. E hoje quero começar falando de um filme estranho, que é um documentário do Eduardo e do Lauro Escorel, que se chama O Tempo da Pandemia. Em princípio, até não haveria muito motivo para falar desse filme aqui, né? Uh, Porque não me parece um filme de grande consumo, porém um filme que deveria ser, pelo interesse que tem no assunto pandemia, pelo bem desenvolvido que é, de uma maneira didática, assim, que eu acho que devia muito ser difundido em escolas. Eu acho que seria muito importante para as pessoas saberem o que foi a batalha da pandemia, o que tem sido, né? O que tem sido a batalha de combate à pandemia, né? Em condições extremamente inóspitas, como se sabe, seja por questões de pobreza nacional, seja por questões de pobreza de espírito do governo, seja por questão de quase tendência a negligenciar o fato mesmo, né? O certo é que O Tempo da Pandemia, ele é um filme, obviamente, um merchandising do Itaú, né? O Itaú, no entanto, está certo que seja, porque o Itaú botou R$ 1 bilhão num grupo de médicos altamente qualificado, que para ser escora, né, na questão da pandemia, no momento em que ainda não se conhecia bulhufa sobre a doença, né? Bom, sobre o vírus, sobre doenças, diabo a quatro, né? Bom, então, que eu saiba, o Bradesco não botou um centavo, o Santander não botou um centavo, o Safra não botou um centavo, o Banco do Brasil nem se fala, e por aí vai, né? Quem botou foi o Itaú, e depois muito bem, pois então que faça a sua propaganda com razão, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que tem esse lado da propaganda, mas é uma coisa que é extremamente elucidativa do que foi o trabalho, não só desses médicos, que são todos meio bambambãs, né? Professor de faculdade, cara dos grandes hospitais, etc. Não é isso, né? Mas é chamar a atenção para o que foi o trabalho de fronte mesmo, né? Os problemas mais que a gente nem imagina que aconteceram, porque não são os problemas que a televisão mostrou, são problemas de outra natureza, né? Então esse filme, Tempo de Pandemia, eu sei que está circulando em cinema, espero que entre em streaming em breve, mas mais do que isso, espero que tenha uma farta distribuição em colégios, em rede pública. Eu acho quase uma obrigação, né, que estaria dando sequência ao trabalho do velho INSE, né, Instituto Nacional do Cinema Educativo, lá dos tempos do Ministério Capanema, do Roquete Pinto, do Humberto Mauro e tal, né? Ele tem essa coisa, acho que vai ser extremamente importante para as crianças, né? Terem maior intimidade com essa questão, com o tamanho dessa questão, né? Emendo com outro filme que está entrando em cartaz nos cinemas. Vou advertindo que não é no streaming o filme do dia, O Cássio da Conta, né? Mas é um filme que eu achei bem interessante, apesar de ter mil problemas, né? Que se chama O Novelo. Em primeiro lugar, é um elenco só de atores negros. Pô, como os atores negros são bons, né? A gente conhece pouco porque tem poucos personagens negros, mas aí o elenco é uniforme, entendeu?
coisa que não é muito fácil, né, de você conseguir. Claro que há um mérito de direção, de ator aí, mas se você não tem um ator, não puxa, né? Eu não vou falar dos problemas, mas me pareceu interessante o fato de focalizar uma família negra. São 5 irmãos, no meu entender, é irmão demais para um fato cinematográfico. Tem origem numa peça teatral, né? E a própria dramaturga é a roteirista. Eu acho que muito irmão, até a gente reconhecer, até a história engrenar, aí vai meio filme, entendeu? Mas do momento que vai, chega alguma coisa, né? Ele é consequente com a sua proposta, né? E, sobretudo, ele traz assim, a vida, né, de uma família de negros, né, que não é referenciada ao habitual dos negros. Ou seja, a vida deles não se define pela sua relação com a polícia, seja como vítima, seja como criminoso, seja como presidiário, enfim, seja como evangélico, né? Quer dizer, que são mais ou menos, isso é muito definidor do que se vê, né? No caso, é como se fosse uma família de branco, só que você sente que os problemas se referem a personagens negros, porque vou dar só um exemplo, né? Tem um dos irmãos, são 5 irmãos, né, eu já falei. Um dos irmãos é um advogado, né? E você vê o advogado saindo do fórum, enfim, de algum lugar onde houve uma audiência, junto com a cliente, né? E a cliente chama atenção para o bom trabalho, das virtudes do advogado, né? O tanto que ele cobra, como normalmente cobram os advogados, não é pouco, né? E depois ele diz, não, porque você tem o seu relógio da marca tal, o seu terno, que é do Armani, de lá, quem seja, né? Eu aqui comigo, ela falaria isso se o advogado fosse branco? Não falaria, né? Então são pequenas coisas que definem, né, a situação, não são essas coisas macro que definem. Então isso daí é interessante. Claro, é um filme com muitos defeitos, mas que apesar disso, eu acho, no meu entendimento, merece ser visto, e sei lá, por uma necessidade, né? Eu estou falando isso aqui, estamos no mês da negritude, né? Pela necessidade que existe de o Brasil finalmente incorporar, né, os negros, incorporar os pobres, mas os pobres em geral são negros, né? A sua vida, pomba, porque não é possível, você não vai por diante, né, se você não faz essas coisas, né? Bom, eu queria terminar indo para outro lado, para um livro que eu estou lendo aqui, está aqui, a biografia do Samuel Weiner. O Samuel Weiner, acho que uma boa parte de vocês sabe, foi um jornalista muito talentoso e muito importante. Eu não sei se mais talentoso, mais importante, as duas coisas, ele foi muito, né? Foi o fundador da Última Hora, em seu momento um renovador do jornalismo brasileiro, né? E um cara que, de uma maneira geral, esteve contra a corrente da imprensa brasileira em inúmeros momentos, né? A biografia é muito interessante, porque a gente pode referenciar determinados momentos, como, por exemplo, o momento da disputa antigetulista, né? Então, de se lançar, né, a crença, de se alimentar a crença de que o Getúlio estava para fazer uma ditadura, né? Ou, anos mais tarde, né, de fazer a crença de que o João Goulart era comunista e instalar o comunismo aqui no Brasil, né? As analogias,
com o presente são muito claras, né? São muito evidentes. Não que ele pretendesse isso, foi escrito sei lá eu há quanto tempo. Mas é notório, né, que uma retórica do Carlos Lacerda, que era muito poderosa, né? Ela encontra, né, sei lá, a retórica pobre, porém dotada de um poder jurídico desse Moro, por exemplo, né? Enfim, é um livro muito. É quase uma história do Brasil, né, em vários momentos, né, em um momento grande. Né? Eu não terminei de ler, então não sei exatamente até quando ela vai, mas a autora chama Carla Monteiro, vai ser um trabalho de peso, um trabalho realmente de chamar a atenção. Mas não é isso que me leva a trazer o livro aqui, sim uma frase do Cacá Diegues, né, que escreveu na última hora. Então ele diz o seguinte: Juscelino, tá, nessa época, né, Juscelino preparou a gente mal para o que viria depois. Ele substituiu o vício da dor pela pedagogia da alegria. De alguma maneira, isso me fala do cinema do Cacá Diegues, né, que é um cinema basicamente voltado à alegria. Né? Nem sempre é alegre, não é isso, não é que seja comédias e tal, mas é uma convocação à vida, né? E uma vida pessoal que se confunde, né, com vida nacional e tal. Mas, sobretudo, ela é muito aguda, né? Porque ela descreve aqui porque ele diz que ele substituiu o Juscelino, né? Substituiu o vício da dor pela pedagogia da alegria. E é engraçado, né? Como eu acho que o Brasil tem muito cultivado o vício da dor. Às vezes é quando eu penso assim, no buraco desgraçado em que a gente está. Onde a gente foi cair? Onde um cara manipula o Enem, pô, não tem mais nada a fazer na vida a não ser trapacear com uma coisa como o Enem. É uma coisa que é quase inacreditável, parece uma coisa assim que vem de Marte. Né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse buraco que nós cavamos, você pode atribuir aos americanos, que certamente têm parte nisso, às trapaças da Lava Jato, que certamente têm parte nisso, enfim, é uma série de coisas. Né? A imprensa brasileira, que tem lá a sua parte nisso, a mídia, né, tem uma parte nisso, todo mundo tem uma parte nisso, mas eu acho que existe uma parte do vício da dor. Entendeu? O vício da dor, quer dizer, assim como existe o vício da inflação, né, é quase esses traços que ficam, né, que ficaram, né, durante muito tempo, mesmo depois quando estava instaurado com sucesso aquele plano real, né, caramba, aconteceu. É como se a gente não aguentasse muito tempo uma coisa dando certo, né? É muito estranho, né? Então é como se a gente procurasse assim, o mais fundo dos infernos, né? Para se colocar, né? Para poder sofrer devidamente, para olhar os mendigos na rua, para tudo isso que tá de horroroso que a gente vê por aí, né? Horroroso e de doloroso, né? De uma dor imensa, né? Então esse vício da dor muito bem, é um vício da dor nosso, mas é um vício da dor do outro também, né? É como se nós não suportássemos ver uma rua sem mendigos mais, entendeu? Parece que a gente tem que cair de novo de alguma maneira nisso, né? É muito estranho, é muito esquisito, a gente está numa situação muito delicada, muito
complexa, enfim, era isso que eu queria falar, sobre isso que eu, enfim, precisava falar hoje, não sei, quase desabafar aqui, porque essa conjuntura, essa coisa da pandemia, com essa questão que me toca muito dos negros, né? Tem até um personagem que é gay no filme, mas não tem problema nenhum, ele vive muito bem com isso, né? Legal, não tem essa coisa. Né? Isso é legal, é difícil, não é frequente você ver isso daí, o cara é gay, resolvido. Não, a coisa meio, é sempre muito atravancada, né? Quando você trata da questão da sexualidade. Né? É muito atravancada, e é normal que seja atravancada no Brasil, porque pombas. Agora, quem está me vendo aqui não é de São Paulo, talvez não saiba, até talvez de São Paulo. Bom, apareceu no metrô, portanto, alguma coisa ligada ao governo do Estado, uma advertência, dizendo assim, fazer os homens, né, porque está no mês da próstata e tal, lave o seu pênis. Né? Bom, e aí vem um pastor debilóide, né, um cretino, e diz que isso atenta contra a família brasileira. Pô, desde quando lavar o pênis, você pode atentar contra a família brasileira tradicional. A tradicional, claro, a não tradicional pode lavar o pênis à vontade, segundo o cara. Mas, isso é uma coisa de maluco. É coisa de maluco. Não, e daí tiraram as propagandas. Quer dizer, você que não lave o pênis, você que tenha problemas com isso, você que arruine a sua família com isso para ser o bem da família tradicional. Ela vai plantar batata, né? É uma coisa de louco. Então, eu vou terminar dizendo, quem tiver interesse, assine o Filme do Dia, está aqui embaixo. Aí vai receber a newsletter todos os dias, toda semana, não paga nada por isso. E, gente, passem bem, com saúde, o melhor possível, vejam filmes, vão ao cinema, sobretudo durante a semana, quando tem pouca gente. Né? Depois, quando tiver muita gente, fica em casa vendo os filmes que passam no streaming, na televisão, no seu streaming favorito e tal. Tá certo? Então, eu espero que todo mundo fique bem, que a gente se veja na próxima semana. Abraços gerais.